Você já parou para pensar em como a inteligência artificial está moldando o nosso mundo? Em menos de 2 décadas, ela deixou de ser apenas um conceito de ficção científica e passou a estar presente no nosso cotidiano. Nos nossos celulares, nos serviços de streaming, nos aplicativos de navegação, nas redes sociais, nas fábricas, hospitais e até nos tribunais. Mas à medida que a IA se torna mais poderosa, os desafios também se tornam mais complexos. E não estamos falando apenas de questões técnicas, mas de problemas éticos, sociais, políticos e até existenciais. Neste vídeo, você vai entender por que o futuro da inteligência artificial pode ser tanto o nosso maior avanço, quanto o nosso maior risco. Vamos começar com um desafio que pode parecer simples, mas é imensamente profundo: a compreensão da consciência humana. Por mais que uma IA consiga responder perguntas, escrever textos, criar imagens ou tomar decisões, ela não entende o que está fazendo. Ela não tem consciência, não tem intenção. Isso levanta uma pergunta fundamental. Será que é possível criar uma inteligência que compreenda o mundo como nós compreendemos? Esse dilema está diretamente ligado ao conceito de inteligência artificial geral. Uma IA que não apenas execute tarefas específicas, mas que seja capaz de aprender, pensar e se adaptar de forma parecida com os seres humanos. Alguns especialistas acreditam que esse tipo de IA pode surgir nas próximas décadas. Outros acham que estamos muito longe disso. Mas todos concordam em uma coisa: se ela surgir, o mundo vai mudar para sempre. E esse é um ponto crítico, porque uma IA superinteligente pode se tornar imprevisível. Como você controla algo mais inteligente do que você? Como garantir que os objetivos dessa IA estejam alinhados com os nossos? Isso nos leva ao segundo grande desafio: a segurança da IA. Imagine um sistema de IA que controla redes de energia, armas, sistemas financeiros ou infraestrutura urbana. Um erro de programação, um viés nos dados ou uma decisão mal interpretada pode gerar consequências catastróficas. E nem precisamos ir tão longe. Já houve casos de IAs que foram racistas, sexistas ou que disseminaram fake news porque foram treinadas com dados tóxicos da internet. Por isso, entra em cena o terceiro desafio: o viés algorítmico. As inteligências artificiais aprendem com dados. Se esses dados forem discriminatórios, injustos ou enviesados, a IA vai aprender a replicar e muitas vezes amplificar esses mesmos erros. Isso já aconteceu em ferramentas de recrutamento, em algoritmos que calculam crédito e até em sistemas que influenciam decisões judiciais. Corrigir esses vieses exige mais do que ajuste técnico. Exige diversidade nas equipes de desenvolvimento, revisão ética constante e total transparência nos processos. E falando em ética, quem define o que é certo ou errado para uma máquina? Esse é o quarto desafio: a ética da IA. Um carro autônomo deve proteger o passageiro ou o pedestre em uma situação de acidente inevitável? Uma IA médica deve priorizar o paciente mais jovem ou o com mais chances de sobrevivência? Esses dilemas são difíceis até para seres humanos. Como podemos programar máquinas para tomar decisões morais? Tudo isso esbarra em outra grande questão: a regulação da IA. Até hoje, não existe um consenso global sobre como controlar o avanço dessas tecnologias. Enquanto alguns países impõem restrições, outros correm para avançar sem freios, em busca de vantagem competitiva. E no meio disso tudo, as Big Techs concentram poder cada vez maior, operando sistemas que afetam a vida de bilhões de pessoas, muitas vezes sem nenhuma transparência. E então surge o impacto no mercado de trabalho. Sim, esse é um dos assuntos mais debatidos quando falamos de inteligência artificial: a automação de empregos. Milhões de funções, tanto operacionais quanto intelectuais, podem ser substituídas por algoritmos. Isso inclui motoristas, caixas, analistas de dados, redatores e até profissionais de saúde e direito. O que vai acontecer com essas pessoas? Como a sociedade vai se adaptar a uma nova economia, onde o trabalho humano se torna cada vez menos necessário? Esse é um desafio que exige políticas públicas, programas de requalificação
investimentos em educação e um redesenho completo da relação entre trabalho, renda e dignidade humana. E não podemos esquecer da privacidade. IAs são treinadas com dados, muitos deles coletados em tempo real, muitas vezes sem o nosso consentimento claro. Nossos hábitos, localização, preferências, saúde, tudo pode ser usado para alimentar sistemas que aprendem a nos influenciar. Como proteger a privacidade individual em um mundo cada vez mais monitorado? Agora, vamos dar um passo ainda mais ousado. E se um dia uma inteligência artificial se tornar consciente? E se ela passar a ter desejos, objetivos, emoções? Isso nos coloca diante de um dilema existencial. A IA continua sendo uma ferramenta ou se torna um novo tipo de ser? Teria ela direitos? Teríamos o dever moral de tratá-la como algo mais do que apenas uma linha de código? Por fim, existe o chamado risco existencial, o momento em que a IA pode ultrapassar a inteligência humana em todos os aspectos e começar a agir de maneira autônoma, fora do nosso controle. Esse cenário é conhecido como singularidade tecnológica. Não se sabe quando ou se isso vai acontecer, mas muitos teóricos afirmam que, se isso ocorrer, a humanidade precisará estar muito bem preparada para lidar com uma nova realidade. O futuro da IA está sendo escrito agora, nas decisões que tomamos como sociedade, nas leis que criamos, nas tecnologias que desenvolvemos e nas perguntas que fazemos. Então, eu te pergunto, você acha que estamos prontos para lidar com os desafios da inteligência artificial? Ou estamos criando algo que não conseguiremos controlar? Se essa reflexão fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com quem gosta de tecnologia e ciência e se inscreva no canal. Aqui, você sempre encontra conteúdos que provocam a mente e expandem o conhecimento. Até o próximo vídeo.